Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Fé, aqui de toda terça-feira no Instagram, às 6h59, e no YouTube toda quarta-feira tem um vídeo novo, tá? Bem-vindo quem tá aqui pela primeira vez. Hoje a gente vai meditar no livro de Daniel, capítulo 3, exatamente. Praticamente o capítulo 3 todo. A gente vai falar sobre a confiança em Deus, a verdadeira fé. E a gente tem uma história aqui que o próprio Senhor Jesus deixou de exemplo, né, de 3 servos que passaram por uma situação aqui, gente, que eu quero que a gente tente se colocar no lugar deles, tá? Para ver se a gente realmente teria coragem e que a gente venha ser encorajado dessa manhã através dessa fé, dessa intrepidez, dessa coragem, dessa ousadia, e que a gente possa pedir isso pro próprio Deus, né? Porque o impossível só Ele pode fazer por nós, o possível tá nas nossas mãos. Tá chegando aqui o meu cappuccino. Café com Fé é o nome aqui do nosso do nosso quadro semanal. Inclusive eu vou patentear esse nome, em Café com Fé, né? O nosso nome aqui é o nome que o próprio Deus escolheu pra gente. Fala pra mim quem tá aqui pela primeira vez, quem já participa. Eu já vejo alguns rostinhos aqui. Olha, gente, hoje vai ser forte. Nossa, Deus me pediu pra falar coisas aqui que eu falei, poxa, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu fale isso? Mas como eu vou falar de ousadia, como eu vou falar de confiança aqui, como eu vou falar sobre não agradar aos homens em si, e sim a Deus, eu não posso falar aqui a minha vontade, né? Posso falar o que eu quero. Quem tem que instruir é o próprio Deus. E verdadeiramente pode ser que algumas pessoas aqui passem a me odiar a partir de hoje, parem de me seguir a partir de hoje, mas o meu papel aqui é falar, né? Mas assim, pessoal, vamos deixar comentários aqui. Quantas pessoas aqui pela primeira vez? Olha só, Rocha Josenilda, bem-vinda. Zezé Aparecido, bem-vindo aqui, vende teu fruto entre as mulheres aqui. Lute Modas, Sergipe, bem-vinda. Elisângela, Andréia. Bom, vamos enviar aí pras pessoas um aviãozinho, falar, hoje vai pegar fogo. Manda esse recadinho aí. Deus deve estar mandando alguém no seu coração para você enviar. Porque aqui nesse horário, nós estamos no Instagram de moda. Quem tá aqui pela primeira vez pode estar pensando, mas espera aí, essa menina não fala de venda, essa menina não fala de loja. O que ela tá fazendo aqui 7 horas da manhã, para quem tá assistindo ao vivo, né? Falando de Deus. E lá vem essa menina falar de religião na minha cabeça. Olha, não tô aqui para falar de religião. Simplesmente tô cumprindo o meu papel de ser serva. E com muito prazer e privilégio, pra mim, essa é uma das melhores lives, sabe? Aqui a gente faz live, inclusive hoje à noite eu vou fazer live sobre moda, estilo, mas nesse horário a gente só fala de fé. E esse canal é um presente que eu tenho visto vidas sendo transformadas pela honra e glória do nosso Senhor Jesus, porque todo o mérito é dele, e é isso que me importa, né? As pessoas realmente vivendo pela fé, né? Bora começar aqui então? Bora começar, sou de Goiás, Brasilzão inteiro aqui, que bacana. E sempre fica salvo aqui também, tá bom? Então, a gente sempre começa aqui fazendo uma oração, né? Porque o próprio Deus tem que falar com a gente. Então, bora lá, se você puder fechar os seus olhos, se não, ora em pensamento aí mesmo, que o Senhor Jesus está nos ouvindo. Aliás, Ele está aqui, porque Ele falou, onde tivesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele estaria no meio, né? Então, com certeza, Ele está aqui através desse nosso encontro virtual. Maranhão, que delícia, gente! Muito bom! Bahia, que bacana, que bacana! Fico muito feliz da mensagem do Senhor Jesus tá chegando e alcançando aí, né? Então, bora lá! Senhor nosso Deus e Pai, nosso Redentor, nosso Libertador, nosso único Deus soberano, poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, o único digno de louvor, nós estamos reunidos aqui nessa manhã
nesse café, nesse encontro. Que privilégio, meu Pai, estarmos ofertando aqui. Na verdade, quem está recebendo somos nós, né? Essa oferta aqui é do Senhor para nós. Às vezes a gente acha que está separando uns minutinhos, umas horas, uns minutos aqui do nosso dia para ofertar, mas quem está recebendo somos nós, né? No mundo espiritual. E nós agradecemos ao Senhor por esse convite. Obrigada pela notificação dessa live aqui, né? As pessoas que estão chegando, abençoa quem está chegando, aqueles que vão chegar, né, durante essa live, porque é o Senhor que está chamando, né? E eu verdadeiramente aqui oro para que não sejam só chamados, nós possamos ser verdadeiramente escolhidos pelo Senhor. Que o Senhor nessa manhã venha nos dar entendimento da tua vontade, do teu querer. Que o Senhor venha nos ensinar, porque a gente não sabe de nada. Nós somos feitos do pó da terra. E se o Senhor não nos orientar, quem somos nós? A sabedoria vem do Senhor. Então venha nos dar discernimento. Tira a venda dos olhos. Mostra aquilo que a gente não está enxergando. E não permita, meu Pai, que eu venha falar aqui nessa manhã nada que venha de mim mesmo, mas só o que o Senhor queira orientar. Eu peço que o Senhor venha tirar todas as distrações, que o Senhor venha repreender toda a ação do inferno, porque ele está furioso com essa live. Então que o Senhor venha amarrar todos eles, que o Senhor venha acorrentar toda a maldição agora, tudo que vier para roubar essa palavra, que essa semente verdadeiramente venha dar frutos dentro de nós e que possamos sair daqui diferentes, transformados pelo teu poder. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos nessa manhã e já te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, a gente vai falar de uma parte muito... Quem conhece aqui a história de... na verdade, é uma história porque aconteceu, mas não é uma história em quadrinhos, né, gente? Se a gente for parar pra pensar, a Bíblia é o manual da vida. Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela não vai passar. E às vezes a gente lê livros, né, de inteligência emocional, inteligência financeira, e tá tudo bem, são linguagens diferentes, né, eu leio também ali de vez em quando, mas tá tudo extraído daqui, ó. Se você for ler aqui, tá tudo aqui. Livro sobre romance, tá tudo aqui, tudo foi extraído daqui. A Bíblia, ela foi escrita e inspirada por Deus, né? Então a gente tem livro aqui de Daniel, Mateus, João, todos eles foram inspirados por Deus para escrever, tá? Então toda a Bíblia foi inspirada por ele. E aqui a gente tem uma história verdadeira em Daniel capítulo 3, sobre a ousadia de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram 3 servos de Deus que eles viviam no meio da idolatria, eles viviam ali no meio de povos pagãos. Se vocês forem ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos dias de hoje também acontece do mesmo jeito. Nossa, Deus, assim, ele deu tanta chance para as pessoas. Sodoma, Gomorra foi destruído por conta da idolatria. Na época de Noé, toda a população ali foi consumida pela água, só a família de Noé que foi salva dentro da arca, né? E os animais que Deus orientou para que ali fosse. Por quê? Esses homens decidiram usar a inteligência de Deus a favor de si, né? Só que Deus, ele não escolhe os sábios, ele capacita os seus escolhidos, né? Então ele escolhe as coisas. Quem tá aqui pela primeira vez, esse é o chefinho. Bom dia. Apelidado por chefinho, né? Então a gente faz junto o café. Deixa eu deixar ele aparecer melhor aqui, né? Tem a nossa cadeira meio. O que eu tava falando? Tá vendo? Eu perdi eu perdi aqui o fio do que eu tava falando. Isso, Deus, ele capacita os seus escolhidos, né? Ele escolhe as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com aquilo que a gente ouviu falar e tomou como verdade absoluta. Então, o que vai ser dito aqui nessa manhã vai vir contra coisas que você aprendeu, às vezes, desde a infância. E pode ser que você se escandalize com isso. E eu também não sei de nada, tô aprendendo o tempo inteiro, né? Um domingo mesmo na igreja fui exortada, mas assim, Deus não escolhe pessoas perfeitas, né? Ele verdadeiramente, ele escolhe pessoas justas que estejam dispostas, né, a obedecer e a servir.
Então, aqui no capítulo 3, você quer começar falando sobre o reino de Nabucodonosor? Isso aqui tá mais... Pode falar. E aí a gente vê aqui sobre uma cidade muito próspera, né, onde tinha um reinado, né, onde o rei era o Nabucodonosor. E ele era um homem, assim, idólatra, né? Era ignorante, né? Enfim, ele não conhecia a fé verdadeira, e foi um homem que sim, usou a inteligência e a sabedoria que Deus deu a favor de si, né? Usou o reino para si, para ser glorificado, para ser louvado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que a gente se apega, porque Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, né? Ele foi expulso do céu. Então, a gente vê aqui um Deus de justiça. Na verdade, às vezes a gente ouve falar muito de um Deus só de amor, mas ele é um Deus justo. A base do trono dele é justiça, né? Então ninguém pode se fazer igual ou maior do que ele. O único nome que está acima de todos os nomes é o nome do Senhor Jesus. E Lúcifer, ele, pela iniquidade, do orgulho de querer ser igual, né? Ou melhor ali que Deus, ele falou que ele sentaria no trono. Então ele afrontou o próprio Deus. E nos dias de hoje, muitas pessoas fazem a mesma coisa, né? Às vezes a gente acha que é só um pecado de matar alguém ou de se prostituir. E não, mas é nos detalhes, né, que a gente realmente se afasta da presença de Deus. O diabo é sutil, sabe o que faz, né? Se ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelarem contra Deus. Poxa, os anjos estavam do lado de Deus, né? Eles estavam vendo o trono, adorando o grande Deus, o Criador do céu e da terra. Eles viram tudo lá do alto. E mesmo assim, eles deram ouvidos a um outro anjo que foi criado pelo próprio Deus, né? E acreditaram que aquele anjo que era ali, ele era o líder, né? Dos querubins, dos serafins. Ele era o anjo ali que estava à frente. Mas ele quis ser igual ou melhor que Deus. Quis usar a sabedoria divina em prol de si. E em cima disso, é uma análise só para parar para pensar. Existe a vaidade que houve diante Lúcifer, né? E aí tem o outro lado também, que se deixar influenciar por outras pessoas. Porque o único Deus, o Deus vivo, nós temos que seguir ele, independente se agradamos as pessoas ou não. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser quem seja, pode ser trabalho, mas nós temos que estar reto perante ao Deus vivo, porque nada mais importa. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos aqui, mas é passageiro. E o que importa realmente é estar reto com Deus, porque nós estamos aqui de passagem em busca da eternidade em Cristo, em viver no reino dos céus. Então, basicamente é isso daqui, a introdução, inclusive, de Nabucodonosor. Ele trazia essa vaidade, essa arrogância dele, né? Porque ele recebeu tudo que nós recebemos nesse mundo pela permissão de Cristo e pela nossa entrega e dedicação. Ele usou a prosperidade, né? Ele usou a autoridade para realmente fazer com que as pessoas se prostrassem ali diante da majestade dele, né? Mas o Todo-Poderoso é só o próprio Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E até eu não quero que vocês fiquem só por aqui, né? Peguem a palavra depois, a gente sempre fala isso, leia, destrinche isso aqui, né? Pra você compreender se o que a gente tá falando aqui é verdade ou não. Porque o diabo, ele pega versículos isolados, né? Como ele pegou quando Jesus estava 40 dias no deserto, pegou um versículo isolado do Salmo 91 e falou, né? Se lance aí, né? Porque não está escrito que joga aqui, que os anjos vão guardar salvarão, você. vão guardar. Mas e aí Jesus usou o que? A palavra. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Então Jesus debateu com a palavra. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque esse Lúcifer ali, ele conseguiu convencer os anjos, sabe? Seres celestiais. As pessoas também podem nos ensinar de forma errada a palavra, né? Então, além de ir na igreja, tem os seus momentos com Deus, ou aqui de estar nessa live, tem os seus momentos para poder falar com ele. Deus, me mostra se eu tô enganada, é verdade ou não é, me ensina, porque ele vai mostrar, vai colocar uma situação verdadeiramente e vai testificar isso dentro de você, tá? Mas aí a gente tem que tomar cuidado com esse engano. E aí, aqui o que aconteceu? Esse rei, esse grande rei dessa cidade da Babilônia, que era muito próspera, ele
desenvolveu uma estátua de ouro. Então, ele mandou produzir uma estátua de ouro. Não se sabe se era a estátua dele mesmo, tá? Como para ser adorado, ou se era um dos deuses pagãos lá, que infelizmente muitas pessoas se prostram diante de deuses pagãos, de nomes que nem estão aqui na palavra para serem adorados. Então, uma dica muito grande para você querer conhecer mais a fundo a verdade sobre Deus: leia o livro, comece pelo livro de Mateus, Marcos, Lucas. Você vai ver alguns versículos que foram repetidos ali, mas como foram servos diferentes, estavam contando os mesmos acontecimentos, tá? Mas analise a caminhada de Jesus. Veja se Jesus praticou isso que muitas pessoas praticam hoje, né? Que é a adoração, a imagens de ouro, ao Deus do mar, enfim, tá? Não tô aqui para afrontar a fé de ninguém. Verdadeiramente, quem sou eu? Respeito a fé de todo mundo. Mas seja curioso, né? Seja inteligente. Então, pega a palavra e leia para você entender melhor. E aí, começa aqui no capítulo 3, falando assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, enfim, aqui tá falando as medidas dessa estátua. E a sua largura de 6 covados, levantou no campo, na província da Babilônia. Então ele mandou, e na hora da inauguração dessa estátua, ele mandou chamar todos os governantes, mandou chamar geral da cidade mesmo. Todo o reino dele. Todo o reino dele ali, para poder a inauguração daquela estátua que ele tinha desenvolvido. E isso desagrada a Deus, né? Mas ele estava cheio de si, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o próprio Deus fala: se a nossa esperança se limita somente nessa terra, nós somos os homens mais miseráveis desse mundo, né? E a gente tem que preservar a nossa alma, porque ela é eterna, né? Então... E até um exemplo sobre o rei da Babilônia... Porque muitas das vezes o ser humano, por conquistar algo, coisas pequenas, mas já se acha melhor do que outras pessoas, e nós não somos melhor do que ninguém, né? E aí o rei Nabucodonosor, ele mostrou em si a vaidade, né? Que ele se achava melhor que as outras pessoas. Ele queria botar regras na fé das pessoas. Porque quando ele cria essa estátua, foi por um motivo. Porque na própria palavra fala que ele queria que todos adorassem, se prostrassem diante aquela imagem. Tá escrito que aqui, inclusive né? Tá escrito aqui na sequência que ordena-se a vós, o povo, nações e línguas, quando ouvistes o som da trombeta, de flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e das gaitas e folhas, e de todas as espécies de músicas, prostrai-vos e adoreis a esta tua estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, aí você vê como que também tem um detalhe, que é a cegueira espiritual. Porque da mesma forma que as pessoas falam que amam a Deus e querem a Deus e buscam a Deus, é só a Deus que pode se adorar. Ele falou no primeiro mandamento que Deus fala com todos nós: amai o Senhor teu Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, com todos os seus pensamentos. Então não tem como adorar a não ser a Deus. Então não tem nada que importa mais do que adorar o próprio Deus. E nesse momento você vê o quê? Um homem criando doutrinas. Porque foi isso. Nabucodonosor usou do poder dele, da influência dele, porque ele tinha influência sobre o povo, ele era o rei desse povo. Então ele pegou essa influência e criou uma doutrina. Porque é isso que mostra aqui claramente na palavra, que foi criada uma doutrina. E aí, durante todo esse processo, as pessoas temiam também Nabucodonosor. E se a doutrina que for criada for para adorar e glorificar a Deus, que o próprio Deus orienta a gente.
vamos respeitar. Quem tem fé para comer legumes, come legumes. Quem tem fé para comer carne, come carne. Se a pessoa quer guardar o sábado por conta do amor do Senhor Jesus, vamos respeitar, é a fé. Isso glorifica o nome de Deus. Mas quando é uma doutrina, né, nesse caso aqui, que Nabucodonosor, ele desenvolveu ali uma estátua de ouro, assim como, não sei se vocês conhecem a história que Deus deixou aqui de Moisés, quando Deus tirou o povo do Egito. Quando Moisés estava no monte com Deus ali escrevendo as leis, né? As pessoas que Moisés subiu para o monte, e aí aquelas pessoas fizeram, só foi afastar um pouco o servo de Deus ali. Aí eles começaram a fazer tudo da sua cabeça e fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés desceu do monte, quebrou tudo ali, né? Ou seja, e a gente vê o quanto isso desagrada ao próprio Deus. E aqui na sequência a gente vai entender sobre essa questão dessa adoração, Nos né? comentários é só tocar na tela, tá, gente? Que ele sai. Se você tocar no meio da tela, ele sai. Tá bom, porque Cris? eu quero muito que vocês interajam também, né? Vocês falem aqui. Enfim, aqui é um bate-papo, né? Quem somos nós só pra ficar falando. Então, continuando aqui. Então, Nabucodonosor, nome difícil, né? Nabucodonosor, ele falou em voz alta, né? Que na hora que soltasse ali as flautas, enfim, as trombetas, todo mundo deveria adorar e se prostrar. E olha o que ele fala no versículo 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aí você imagina você que confia em Deus, confia, né, que diz que serve a Deus. Não, eu amo Deus. E aí você tá no meio ali do povo, dominado por um reino, né? E aí ele fala, na hora que soltar a trombeta, todos vocês vão adorar. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Em Apocalipse está escrito, né, que o anticristo vai fazer a sua imagem. E quem não adorar, né, quem não for arrebatado junto ou antes, né, porque agora tem pessoas sendo arrebatadas, né? Então quem não adorar ali o anticristo vai pagar com a vida. Então nos dias de hoje também está acontecendo. E é nessa hora que você vai mostrar. Ou você confia em Deus, né, agora, ou na hora depois do arrebatamento vai ter que pagar realmente aí com a vida, né? E aí imagina você ali, esse rei fala, e Deus, ele coloca isso aqui, ó, né, pra gente, lá em Êxodo. Agora sim eu vou tirar os comentários aqui, tá? Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor. Então, aquele que crê nas palavras de Deus, né, e obedece, esse é o que verdadeiramente ama a Deus, né? Então, isso aqui é muito forte. E aí às vezes a gente se escandaliza, poxa, mas eu aprendi desde novo, né, que eu deveria adorar ao santo Deus não sei o que, ao santo anjo, tal. Se você for ler aqui na palavra, deixa eu volta, tira aí. Todos os servos que escreveram aqui, eles não podem ser adorados, eles não podem ser taxados como santos, porque o único santo é o Senhor Jesus, né? Então ele tá falando, o que você entende sobre isso? Esse foi um dos primeiros mandamentos, né? Não adorarás, não farás imagem de escultura. O que você entende sobre isso que Deus tá falando? Então por isso que eu tô falando com vocês, para serem curiosos e ler. Se Jesus, quando ele passou aqui, que ele veio anunciar o arrependimento, a salvação, ele veio para pagar o preço por nós. Se Jesus, ele se prostrou diante de alguma imagem de ouro, ou se Jesus, ele ia para o monte para orar, para falar com quem? Com Deus. Então, o único advogado nosso é o Senhor Jesus, né? Ele foi o único que pagou o preço e é o único que pode interceder por nós, né? Então, isso é o que está escrito aqui na Bíblia, no quem somos nós para poder falar. Então, Deus, ele não se agrada quando a gente faz qualquer semelhança do que há no céu ou embaixo da terra ou nas águas. Ele
não se agrada quando a gente faz isso. Ele falou, não farás isso, né? Não, e aqui é um detalhe importante, né? Que quando Nabucodonosor, ele fala, e qualquer que não se prostrar, não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E vamos trazer para o dia de hoje essa fala. Mas isso acontece muitas das vezes quando você está lá, fala, não, eu sou reto com Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, doa quem doer. E aí quando você assusta, você é afrontado pelo marido, pelo filho, pelo trabalho, por alguém que fala, não, aqui você tem que tomar uma decisão. Olha, se você continuar servindo a Deus desse jeito aqui, você vai perder seu emprego. Olha, eu não vou continuar casado com você se você ficar assim, bitolada, querendo só Deus e não estando aqui comigo. E aí, esse é um momento decisivo. Porque falar que ama a Deus é fácil. Mostrar que ama Ele que é diferente. Porque sabe a hora que a gente mostra? Não é na hora da tranquilidade, não é na hora da felicidade, não é na hora da paz. É na hora das tribulações, porque nesse mundo haverá tribulações com todos nós. A partir do momento que a gente não vai ter mais tribulação, vai ser o momento que nós não estivermos nessa terra. E pode ser que a tribulação seja pior ainda. Pode ser que seja um problema muito maior. Mas aí é parar para analisar. A nossa fidelidade a Deus está em todos os momentos, até nos momentos de sofrimento, até nos momentos que acontece algo muito grave. É uma análise que nós temos que nos perguntar todos os dias. Porque falar que ama a Deus é fácil. Provar é que é outra história, né? Aqui na explicação, a Bíblia que eu uso tem uma explicação, né? Que está escrito assim, Nabucodonosor queria o controle absoluto de todas as pessoas em toda a província. A melhor maneira disso acontecer era influenciando-as por meio de um culto à idolatria. A adoração àquela imagem significava completa submissão a um sistema diabólico de manipulação e de escravidão. E quem não se curvasse seria morto, ele tinha falado. Pois essa era a lei que o rei havia decretado. Ele tinha esse poder aqui na terra, né? Isso se repetirá em breve, o que eu acabei de falar. Após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, o anticristo levantará a sua imagem e obrigará todas as pessoas a adorá-la. Aqueles que não se curvarem a ela morrerão, e os que se curvarem receberão o seu sinal e serão condenados eternamente ao lago de fogo e enxofre, que é a condenação da alma, junto com o anticristo, junto com todo o sistema diabólico, né? Há muitos cristãos em nosso dia que não se inclinam diante de uma imagem de gesso ou de madeira, mas estão se inclinando ao pecado. Então também não é, sabe, são vários fatores que nos afastam Sim. de Jesus. Não adianta também a gente só falar aqui que não é só adoração à imagem, né? Mas também estão se inclinando ao pecado. Adorar marido também, mais que marido, filho, dinheiro, né? Trabalho, é tudo. A gente não pode colocar nada na frente de Cristo, porque não existe ninguém maior do que o próprio Deus. Sentimentos também, né? Como malícia, maus olhos, Mágoa, orgulho, vaidade, desejos da carne, mágoa, principalmente os falsos ensinamentos que têm sido difundidos até no meio evangélico, né? E quando a gente fala evangélico, é no meio cristão. do meio cristão. Nós não estamos falando de religião, Não, quem é religião... católico, quem é kardecista, quem é espírita, quem Porque é... uma coisa que eu gosto até de falar, para ir pro reino de Deus, vamos dizer hoje, morremos, essa carne fica do pó, ela veio do pó, ela vai voltar, tá na palavra. E aí, não existe uma placa lá para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, assim escrito. Espera aí, qual placa que você serviu? Não existe isso. Não existe. O próprio Deus, Jesus veio ao mundo e ele, em momento algum, você quer exemplo maior do que ele quando estava com a mulher de Samaria, que estava com a mulher lá no poço, que ela falou, não, mas você é judeu, eu sou samaritana, como assim você está pedindo água e ainda mais para uma mulher? Isso é religiosidade. Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de religião. Deus não criou a religião, ele veio ao mundo para que arrependamos, para que haja salvação. Ele criou a igreja, né? Não a religião. Sim. E aí, de forma sutil, o diabo tem conseguido fazer com que muitos se submetessem a ele sem que as pessoas se dessem conta disso. E aí, tá, o que a gente quer dizer com isso? Beleza, tá bom, ele deu esse decreto aqui para se adorar. Então, o que aconteceu? Tinham 3 servos de Deus ali que eles não se prostraram. E aí, o que aconteceu com eles? Sadraque, Eles Mesaque e Abednego. foram... Aí teve aqueles
os infiltrados ali que foram acusá-los, né? Eles chegaram, o rei não viu, mas claro, né? Aquele que serve a Deus é perseguido, né? Por conta do seu amor a Jesus. Então, chegaram até o rei e foram acusar os três. E falaram assim... Por isso, no mesmo instante, o título ainda fala assim: os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Porque Daniel também foi jogado na cova dos leões, né? Porque não se prostrou. E aí já é um papo pra gente fazer outra live. Então, por isso, no mesmo instante, chegaram perto de alguns caldeus lá, né? Alguns homens, e acusaram os judeus. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, o Senhor vive eternamente, tu é o rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta deveria se prostrar. E qualquer que não se prostrasse e o adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente. Há alguns homens ali, os quais constituíssem sobre os negócios da província, ou seja, esses homens, eles trabalhavam no palácio, né? Eles moravam lá naquele palácio, trabalhavam lá, mas não negaram a sua fé, mesmo estando no meio de pessoas ali que eram idólatras, né? Então, eles se chamam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Mesaque, Sadraque e Abidnego, e trouxeram estes homens ao rei. E falou Nabucodonosor a eles: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servisses a meus deuses, nem adorais a estátua que eu levantei? E aí, eles falaram assim: agora, pois, se estáis pronto, aí o Nabucodonosor deu mais uma chance. Então eu vou mandar tocar de novo a trombeta, e eu quero que vocês aqui na minha frente se prostrem diante da imagem de ouro. Eu quero saber se isso que ele tá me falando aqui é verdade mesmo. Então eles diante do rei, né, e ele ainda falou: é bom que vocês a adorem. Mas se não adorarem, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem não passa por isso, né? Tem pessoas que quando você tá passando por um momento difícil e você serve a Deus, ela fala: cadê o seu Deus para te livrar? Cadê o seu Deus para te tirar dessa situação? Afrontam a sua fé. Para quê? Para te desanimar, né? O próprio mal, ele usa pessoas próximas. Até o exemplo que a gente estava usando semana passada da esposa aí de Jó, que foi usada pelo mal, infelizmente, para mandar o Jó abalar a fé dele, né? E isso acontece nos dias de hoje. É só pela confiança verdadeira que a gente alcança os milagres e alcança a plenitude de Deus. Se a gente confiar, né? Imagina só o cenário. Um reino que ele falava para todos adorarem, todos lá se prostrando com medo da adversidade, e isso sim é a fé inabalável, porque você pode ver, você se imagine vendo todas aquelas pessoas que você se conhece dobrando os joelhos, só que a sua fé é única, você não se dobra os joelhos, não se prostra por ninguém, somente para Deus. Então vai acontecer adversidades na nossa vida, que uma doença vai vir para poder abalar a nossa fé. Vai vir situações de perda de um familiar. Vai vir diversas situações. Só que a nossa fé não pode ser abalada. Não pode ser abalada em hipótese alguma. Porque Deus, ele é único, ele é soberano, ele é majestoso. E ele é o Criador. Ele nos criou. E a nossa fé tem que ser nele. Porque a adversidade, como eu falei no início, vai acontecer com todos nós. Cada um uma adversidade diferente. Mas tem que ser reto e seguir firme com a fé. Mesmo que tudo que seus olhos vejam te mostre o contrário. E cabe a gente se avaliar aqui nessa manhã, né? E a gente vai ver aqui qual foi a atitude deles sobre isso. Então, Nabucodonosor, ó o nome. Nabucodonosor, ó o nome. Então, ele perguntou, falou: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Perguntou para eles. E aí, olha o que eles responderam. Os três. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso
aí a gente vai ter que se avaliar, né? Se a gente... Com certeza eles passaram por um momento de medo ali, mas eles foram com medo mesmo. E aí a gente vê a atitude do próprio Senhor Jesus antes de ir pra cruz, né? Que ele chorou ali, teve medo, mas imediatamente ele enfrentou. Então quem realmente confia em Deus enfrenta. Essa é a verdadeira fé. É ousado, né? Pra não se prostrar. Eu não vou agradar esse homem porque eu tô vendo ele, eu vou agradar quem eu não tô vendo, porque Deus é espírito e ele tá me vendo nesse exato momento. Então eles estavam dispostos a morrer se fosse preciso, por amor a quem eles servem, né? Isso aqui não é uma história em quadrinhos, isso aqui de fato aconteceu. E será que a gente teria essa mesma atitude? E será que a gente tá tendo essa mesma atitude diante das adversidades, das dificuldades e muitas das vezes coisas que a gente mesmo se enfiou? Buraco que a gente mesmo se enfiou e que Deus permite passar por aquilo para ver se a gente acorda, desperta. Deus às vezes deixa pessoas entrevadas numa cama para que a alma dela seja salva, porque essa carne vai apodrecer, né? Então às vezes não vai, não. Eu sei que é difícil e eu não julgo não quem passa por esses momentos. Eu sei que não é fácil, só quem tá passando. Mas independente das circunstâncias, que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Eles não se abalam por dentro. A carne pode encurvar, pode sangrar, pode sofrer na carne, né? Pode doer por fora, mas por dentro não. Então a gente tem que avaliar se realmente a gente tá confiando em Deus, se a nossa fé ela está sendo uma fé inteligente e ágil, porque a fé sem obra ela é morta. Tá escrito lá em Tiago. O que adianta a gente falar que tem fé e não colocar ela em prática, né? E além de tudo, Deus ele vê tudo, todas as nossas atitudes, todos os nossos passos. E aquele que se mostrou, querendo ou não, pode ter sido por medo, por coação, falou assim: ah não, Deus vai entender. Eu vou dobrar aqui os joelhos rapidinho aqui, mas ele sabe que eu adoro ele. Mas com Deus não funciona assim. E eles mesmo naquela situação de morte, o nosso Deus, olha, imagina a plenitude. Que eles poderiam ter falado assim com o rei: ô rei, por favor, faço não, por favor. Eles poderiam ter murmurado, reclamado, poderiam ter insistido, mas não. E a plenitude de quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si, de quem tem o próprio Deus. Eu não preciso te responder isso. Ou seja, eu não preciso entender por que eu tô passando por isso. Então às vezes tem pessoas que na oração falam: Deus, por quê? Por que comigo? O que eu fiz pra merecer isso? Fulano de tal faz tanta coisa ruim, não acontece nada com ele, mas comigo, Fulano sou nem fiel. te serve, né? Sou fiel ao Senhor. Tem tudo. Por quê? Mas aí vem... isso aconteceu com Jó, né? Também Deus foi lá, deu uma lavada em Jó, começou a mostrar ali pra Jó o que realmente importava, né? E Deus permitiu Jó a passar por aquilo até para lapidar ele mais, né, como servo. Ele sabia que ele era servo, mas ele precisava de lapidação. E mesmo aquele que é servo precisa ser lapidado, moldado todos os dias. A gente não pode achar que a gente está salvo porque faz obra de caridade. E se a gente né? não passar pelo fogo todos os dias, isso a gente não permanece, é para fortalecer. Exatamente. É necessário o fogo. Se passa, deixa cair no automático, né? Se tá tudo bem, a gente acaba esquecendo, deixa isso de lado. Então, o espinho na carne que tinha ali em Paulo, né? Paulo orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne. E Deus falou: não vou tirar, a minha graça te basta. Ou seja, o que tá doendo aí não importa. Importa quem você é em mim e eu sou em você. E a sua salvação que importa. É isso que a gente tem que se atentar. Sobre a nossa alma, será que a gente está cuidando do nosso lado espiritual? Ou será que a gente está fazendo como o povo na época de Noé? Que só 7 pessoas, porque Deus chama muitos. Ele fala: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Será que a gente está servindo a Deus por conta de recompensa ou por amor? Nós estamos aqui nessa manhã por amor. A gente está falando coisas aqui que muitas pessoas estão discordando porque aprenderam assim, e eu respeito. Aprenderam, então que me perdoem as pessoas que realmente aprenderam que adorar uma imagem, por exemplo. Maria foi uma mulher justa, né? Deus escolheu ela para vir. O Espírito Santo veio até ela para poder gerar Jesus. Exatamente. Jesus, ele teve uma mãe terrena e não teve um pai terreno. E ele tem um pai celestial e não tem uma mãe celestial. Mas isso tá escrito aqui na palavra, né? Então, às vezes as pessoas: poxa, mas como assim? Eu aprendi isso desde quando eu nasci. Você tá me falando isso? Quem é você para falar? Então, eu não sou nada, gente, sou ninguém, né? Eu vou pagar um preço muito alto pra estar falando isso aqui pra vocês no mundo espiritual, eu tenho certeza disso, mas eu tô confiante, porque eu sei quem eu tenho servido, e eu sei o que eu tenho passado pra permanecer na presença dele, né? Por isso que o reino de Deus é tomado por esforço e violência, porque vem contra as nossas vontades e vem contra aquilo que a gente aprendeu a vida inteira.
A gente tem que estar disposto a aprender, ser humilde e reconhecer. Pô, Deus, peraí, se que essa menina tá falando a verdade, me mostra. Não, agora eu quero saber. Se você se mostra curioso, ele vai te apresentar o caminho. É ele que vai fazer o resto, né? Aqui nós estamos verdadeiramente plantando uma semente. Quem vai fazer ela crescer é o próprio Deus dentro de você. Se você permitir, for humilde, peraí. Porque eu não tô aqui para afrontar a sua fé. Nós não estamos aqui para afrontar a sua fé. Nós estamos para abrir os olhos e despertar de uma verdade que a gente também não sabia, né? Nem ele, nem eu. Nós não sabíamos. Mas eu não posso tirar uma vírgula da palavra dele. Eu não posso falar. Ele fala que não pode tirar nenhum tio da palavra dele. Ele deixa claro, inclusive, na própria palavra. Eu não posso falar aqui, como a gente falou de Pilatos na semana passada, né? Pilatos, para não afrontar o povo, mesmo Pilatos não vendo nem nada no Senhor Jesus, pô, não vejo, esse homem não fez nada. Estava nas mãos dele liberar Jesus ou o ladrão. Mas para não ir contra o povo, pro povo não vir contra ele, ele fez o que o povo estava pedindo. E nós não podemos fazer isso, né? Porque Pilatos foi condenado e eu prezo pela minha salvação, né? Então, assim, a alma de vocês, Deus pode nos cobrar por isso, né? Então, a gente tem que falar, doa quem doer, a verdade. Mas a gente respeita a posição e a fé de cada um, tá? Mas, verdadeiramente, sejam mais curiosos. E aí, o que aconteceu aqui? É muito forte esse posicionamento, né, dos três ali. Não importa o como, eu sei que Deus vai nos livrar. Então, será que nessas situações a gente tá falando a mesma coisa? Não importa como, mas nós vamos sair? Não, e é só imaginar, porque aqui na palavra tá mostrando exatamente, né, como aconteceu, mas ao redor deles, será que não tinha pessoas assim? Não, faz isso não, Sadraque, Mesaque, Abednego, dobra os joelhos, nós não queremos te perder, vocês vão queimar. Imagina, porque não era só eles que estavam lá, era um reino grande, né? Imagina as pessoas ao redor deles falando, não, nós gostamos de vocês, dobre os joelhos. E eles não quiseram escutar a voz de ninguém, a influência de ninguém, porque eles sabiam Deus que eles estavam servindo. Eles sabiam de onde vinha a proteção, a blindagem deles. Não eram em pessoas, não eram em seres humanos, não eram em promessas desse mundo. E sim na própria promessa do Pai, que ele fala, aquele que for fiel a mim, ele vai blindar, ele vai proteger, ele vai guardar. E a confiança nos aproxima, né, de alcançar e passar, porque Deus fala, você pode passar pelo vale da sombra da morte, não temas, eu sou contigo. Mas na hora disso, colocar em prática, como nessa situação, será que a gente está praticando isso verdadeiramente? Porque o mais já mostra dúvida, né? E a dúvida, a ansiedade, infelizmente, afasta o poder de Deus de agir, porque ele veio para fazer o impossível. O possível é com nós. Conosco, né? Com nós. Português, hein? O possível é conosco. O impossível é com ele. Então, até na explicação aqui da Bíblia que eu uso, fala assim: a quem nós servimos é que pode nos livrar. Com certeza, o rei não esperava uma resposta tão audaciosa como essa. Com certeza, não. Ele viu diante de si homens que não temiam as suas ordens e que estavam dispostos a morrer pela fé. A ousadia, a coragem são características inerentes a toda pessoa nascida de Deus, né? Então a gente está sendo muito ousado de estar falando isso aqui também, né? A coragem de estar aqui falando isso para vocês, sem medo de perder seguidores, enfim, né? A gente está aqui fazendo o nosso papel. Ainda que lhe sobrevenham pensamentos ou sentimentos que tentem intimidá-lo. Ela sabe em quem tem crido e se mantém firme na fé para enfrentar os problemas de cabeça erguida. Será que a gente está se mantendo firme na fé para enfrentar os problemas de cabeça erguida verdadeiramente? Independente de ver ou não o milagre acontecer, essa pessoa continua confiando no caráter daquele que fez a promessa e não pode falhar. Ela sabe que não há o que temer, pois a sua vida está nas mãos do justo Senhor e não nas mãos de homens. Então, só tem um caminho que nos leva ao Senhor. Não tem vários caminhos que nos levam a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem atalhos. Quanto a Mãe Celestial, Maria, quanto é assuntada ao céu, ela não entra como a mãe de Jesus? Carla, Jesus, ele não teve uma mãe celestial. Ele teve uma mãe física, né? Aqui nessa terra. Que Deus escolheu uma mulher pura, né, para ele operar ali o milagre, tá? Tanto que se você ler na palavra, quando Jesus ele tava para
para subir, para morrer ali, né, para fazer uma passagem de 3 dias, ele chama Maria e chama também João, do teu servo, e pediu João para cuidar dela. Falou, agora ele vai cuidar de você, tá? Então, se você ler na palavra, não tem nada aqui. Você pode ler lá, Atos também, tá? Atos foi o início da igreja. Atos foi a pregação do evangelho dos discípulos, porque Jesus, quando subiu aos céus, ele falou que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Ele não falou que ia enviar, né? Infelizmente, ele não falou que ele ia enviar a Maria, que foi uma mulher, né, gente, que vamos respeitar. Que mulher, né, firme. O que ela enfrentou, né, na época ela poderia ser apedrejada. Poxa, como assim? Você é virgem, você não é casada, engravidou. Na época as leis, elas eram pesadas, mas não. Ela foi confiante ali em Deus. Então, uma mulher que a gente tem que respeitar. Mas quanto a gente se prostrar e pedir a intercessão, não. O Senhor Jesus, ele coloca aqui no início, como a gente colocou no versículo, não sei se você leu, pra gente não fazer nenhuma imagem de escultura que se assemelhasse a algo do céu ou debaixo da terra. É qualquer uma, tá? Então, o único que pagou o preço por mim e por você, e o único que é o nosso advogado, é o Senhor Jesus. E você tem acesso a ele aí em qualquer lugar, porque o véu se rasgou. Então, se você quiser pedir algo, qualquer coisa, é ao Senhor Jesus que você deve se voltar, tá? Tanto que lá em Apocalipse 19, convido você a ler, os anjos, todos os anjos, eles operaram lá um milagre que o próprio Deus ordenou, né? Ele envia os anjos, tá? E aí os discípulos queriam se prostrar e ajoelhar para adorar aquele anjo. Ele não. E aí, acho que eu tenho até aqui o versículo. Não sei se vai conseguir passar aqui. Não vai não. Depois lê lá, tá? Depois lê lá em Apocalipse 19. E o anjo falou assim, não faça isso. Não dobre os seus joelhos diante de mim. Então, como está escrito na palavra. Eu sou o Senhor, que faço juízo no céu e na terra. Eu sou o único caminho, tá? E assim, não sei se eu consegui explicar, tá bom? Quando Deus pediu pra falar, eu falei, ai meu Deus, como assim? Mas enfim, leia, tá? Eu tenho certeza que o próprio Deus vai confirmar isso dentro de você. E aí, gente, continuando aqui, Nabucodonosor ficou revoltado. E aí ele falou assim, no versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mandou-se o aspecto do seu e mudou o aspecto do seu semblante. E ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. Então ele falou assim, então aquece essa fornalha 7 vezes mais, que eles vão pra lá agora. Isso não intimidou eles. Porque você até repara aqui, né? Ele falou, o Deus que eu creio, eu sei que eu sirvo. Então ele colocou a confiança dele em quem? No Criador, né? E aí, aqui pra gente resumir, deixa eu ver, até marquei aqui. A chama de fogo. Aí o que aconteceu aqui? Levaram eles pra fornalha de Exatamente. fogo. E aí eles foram atados, como foi ordenado. Estavam lá atados, presos, sem opção. Só que eles estavam tranquilos, estavam em paz, porque sabem o Deus que eles servem. E aí levou 3 soldados, levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando jogou eles até o fogo ardente, foi aqui, ó. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, foi queimado aqueles homens foram levar. Quem levou foi queimado. Foi eles que morreram, né? Eles morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego caíram no fogo. E todos olharam e falaram assim... Até que no versículo 24 aqui, ó lá. Isso aqui é... Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados. Nabucodonosor foi, né? Nabucodonosor falou com aquelas pessoas, mas nós não lançamos 3 homens lá naquele fogo? E atados, né? E ainda tem a palavra falada, eles estavam atados, né? E aqui, ó, os 3 atados. E responderam e disse, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante
ao Filho de Ao Deus. semblante do Filho de Deus. Olha, gente, que sobrenatural. Eu imagino os discípulos, que Jesus fazia coisas que, assim, né? Ele andava sobre as águas, então era de se espantar. Na época de Jesus. Aqui Jesus ainda não tinha vindo, mas olha isso. Não eram mais 3 dentro da fornalha de fogo, eram 4. E o quarto era o próprio Senhor Jesus, que veio como anjo, que estava ali junto com eles. E Nabucodonosor ficou espantado. Então é a intrepidez, é a ousadia, é a confiança para enfrentar, porque Deus livra. Ele livra. Sabe quando tá naquele fiasco que você fala assim, agora não dá mais, me leva? É ali que era a hora da transformação, né? Que você vê que Jó, ele se coçava com um caco de vidro, né? E essa confiança a gente tem que mostrar. Você vê que a mulher hemorrágica, ela sofria 10 anos com fluxo de sangue. Ela era considerada uma mulher impura. Ela tinha que ficar isolada, afastada. A gente pode comparar como o Covid, né? Pessoas com Covid, a gente queria ficar longe, porque eu posso pegar. Mas ela ouviu falar que o Senhor Jesus estava passando e ela já falou assim dentro dela, antes de ir, ela já falou assim... O milagre já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Só materializou, né? Se eu tocar, ele é tão puro que se eu tocar nele eu vou ser curado. Se eu tocar nas vestes dele, não é nem nele, nas vestes dele. Exatamente. Então, assim, aquela mulher já devia ter ido em tudo quanto é médico. Nada curava o fluxo. 10 anos. Pensa você, 10 anos com hemorragia, fluxo de sangue ali, sofrendo. 10 anos! Né? Porque complicado. a fé já acontece antes. A fé não acontece quando a gente vê se materializando. É igual agora eu toquei nesse copo, eu senti, eu vi tudo acontecer aqui. A fé é antes. A fé, como está lá em Hebreus 1, a fé é aquilo que não se vê. O usar da fé, a atitude da fé é aquilo que não se vê. Então, aqui eles agiram com a fé porque eles tinham a certeza do Deus único que estaria blindando, protegendo eles e guardando eles. Só que tudo mostrava o contrário, mostrava o fogo, as mãos atadas, os soldados atrás deles, tudo, o mal acuando eles para eles se renderem. Porque assim é nesse mundo. O mal acusa, o mal vem com sofrimento, vem com problemas. E isso é o que? Tudo para nos afastarmos na confiança no Deus vivo, Deus único. Mas só que nós não podemos abalar a nossa fé. Nós temos que confiar até sem ver, porque isso sim é fé. A fé é uma mistura de coragem e confiança. O problema é que se a gente não buscar o batismo com o Espírito Santo, chega esses dias maus, muitas pessoas não suportam, se afastam, enfraquecem, aí vem uma depressão, e aí vem o desânimo, aí vem as murmurações, aí vem a ansiedade. E Deus falou, eu vim para vocês terem vida, e vida com abundância. E essa abundância é da alma, é de dentro para fora. E o reino de Deus, ele é tomado por esforço e violência, e só os que se esforçam entram. Mas essa violência não é de briga, é violentar a própria carne, o próprio querer, a própria vontade. É violentar aquilo que você acha que é verdade, né? É violentar a mágoa, é violentar o orgulho, é matar isso, né? Para que a gente alcance o reino dos céus. E é só os que se esforçam entram, né? E aí, Nabucodonosor... Sim, é que até a Regiane falou, a situação era desfavorável, mas foi assim, pois o milagre é o sobrenatural. E aí vem a parte de Deus, né? Que o natural é conosco, o sobrenatural é com Deus. Exatamente. Então, chegando Nabucodonosor, a porta da fornalha de fogo ardente falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Altíssimo, sai e vinde. Ali, Nabucodonosor estava crendo, né, na ousadia, falou, quem são esses, né? E reuniram-se os príncipes e capitães e governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles, nem cheiro de fumaça eles tinham, porque Deus, ele é perfeito, né, gente? Ele não faz nada pela metade na vida daqueles que confiam. E aí a gente tem que avaliar. O que eu preciso fazer então, Mayara, para ter essa confiança? É crer sem ver.
é cultivar isso, sabe? É buscar isso todos os dias. É reservar um tempo pra si com ele, junto com ele, sabe? É ser fiel, é obedecer a palavra, é enfrentar as pessoas independente do que vão pensar de você. É obedecer a Deus como no meio daquela multidão. Os únicos que não se prostraram foram os 3, né? Então é nesses momentos que a gente mostra a confiança em Deus. E entendendo que os muitos chamados e poucos são escolhidos, são poucos mesmo, como na época de Noé foram 7 salvos. E a gente, é aquilo que nós falamos no início, a gente não pode colocar nossa esperança só nessa vida aqui, né? Porque a nossa alma, ela é eterna, não tem esse negócio de purgatório, não existe isso não, gente, tá? Nós vamos estar diante do justo juiz, e essa live está sendo gravada, tá? Pro dia que a gente chegar lá, diante do justo juiz, mas, Senhor, eu fiz tudo. Em teu nome eu expulsei demônio, eu fiz caridade, eu fiz tudo. Eu levava o teu nome, eu adorava. E Jesus fala assim, afasta de mim que eu não te conheço. De mim que eu não vos conheço. E virar as costas. Maldito, em algumas partes da palavra ainda fala maldito. E aí ele vai passar essa live, vai falar assim aqui, ó. Tá vendo essa live aqui que você tava lá ouvindo direitinho? Pois é, você saiu dela e deixou o diabo roubar a palavra de você. Você não deu importância àquilo que eu estava te ensinando, porque você achou que eram homens que estavam falando. Mas eu sou espírito e eu uso a boca do homem para falar. E Deus usa boca, frase, tudo para orientar a gente, né? Então, essa live está sendo gravada pelos céus. Então, que a gente realmente se avalie saindo daqui e busque mais intimidade com ele. Porque se a gente estiver com ele, 1000 vão cair à direita. Tanto que no Salmo 91 começa falando assim, né? Aquele que habita, aquele que está, né, no esconderijo do Altíssimo, que é aqueles que obedecem, que é aqueles que servem, que é aqueles que andam separados. A sombra do Onipotente se descansará. Mas é para aqueles, não é para todo mundo. Tem um adendo ali, né? E falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfemas contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de um monturo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, a explicação pra gente finalizar aqui, ó, não teve poder algum sobre os seus corpos. Não apenas Nabucodonosor, mas todos os governadores, os príncipes, os oficiais, os conselheiros ficaram espantados com o que viram. Os servos de Deus saíram completamente ilesos da fornalha. Assim, era impossível que alguém, por mais incrédulo que fosse, não reconhecesse a grandeza do Altíssimo. Com isso, o rei fez um novo decreto. E dessa vez para punir qualquer um que blasfemasse contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram mais honrados do que antes, e o nome do nosso Senhor foi glorificado. Que isso sirva de alento para todos os que estão enfrentando as suas fornalhas, pois é a confiança no Altíssimo que fará o seu poder se manifestar. Muito forte, né? Eu quero até trazer um exemplo, tá? Uma história. Eu não participei dessa história, mas a pessoa que falou, eu acredito muito nela. Teve um caso que uma mulher, ela ficou em coma, e o quadro dela era que ela não teria mais como andar. Se ela saísse do coma, ela ficaria vegetando. E ela acordou, e isso ela contando depois de 7 meses depois, que ela já se mentalizava, crendo que, não por ela, mas para glorificar o nome de Deus, ela estaria de pé correndo em 7 meses. Ela já colocou na cabeça dela. E todo mundo falava ao contrário. Só que ela, na fé que ela cria em Deus, mesmo o mundo inteiro falando que não tinha como para ela, que ela ia vegetar naquela cama, em 7 meses ela estava correndo e glorificando o nome de Deus. E essa fé é para todos nós. Nós temos essa fé. Ela está acessível a todos nós. Só depende de usarmos essa fé de verdade. Porque a fé tá aí. A fé tá aqui, a fé tá aqui. Mas nós temos que usar. Nós o Sadraque, Mesaque e Abednego. Dos dias de hoje, Sadraque, Mesaque e Abednego estão aqui. E podemos pedir a Deus essa fé, né? Se você não tem, a gente tem que pedir. Deus, me dá a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Me dá essa sabedoria, essa intrepidez, essa ousadia. Porque esses são um dos frutos, né? Dos que são batizados com o Espírito Santo. É a confiança, é a alegria, independente da circunstância. Independente da adversidade, pode ser doença. E eu falo, até se vocês conhecem outras pessoas que precisam escutar isso,
Envia mensagem para elas. Porque Deus, ele quer agir e operar sobre todos, que ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção do rico, do pobre, do branco, do preto, ele não faz acepção de ninguém. Para ele, todos são almas que ele quer resgatar para o reino dele. Mas existe o livre-arbítrio. E existe aquele que age com a fé e que não age. Por que que os milagres a gente não vê com a mesma frequência quando Jesus estava? Porque não é a fé mais usada. Porque todas as vezes que Deus falava, a sua fé lhe salvou, a sua fé lhe curou. Então é o agir com a fé. Porque Deus se agrada quando a gente age com a fé e a gente confia de verdade, é lá no nosso íntimo e não deixa nada que abale a nossa fé. E a gente tem que, pra gente finalizar, depois eu quero deixar aqui para vocês meditarem em 1 João também, no capítulo 2, né, que fala que Cristo é o nosso advogado. Então, o único advogado, gente, o único que intercede por nós é o Senhor Jesus. Só Ele, né? E aí, até no versículo 3 fala, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Tá? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que está nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então a gente tem que buscar não só um testemunho sobre Deus, né? Os 10 leprosos, teve 9 que deram testemunhos de um milagre ali momentâneo. Mas nós temos que ser a própria testemunha, em todos os sentidos, a própria bênção, né? E que uma cura não venha pra gente falar que somos de Deus somente, mas que aquela cura seja somente um atalho, que Jesus ele curava pra ver se as pessoas criam nele. Mas é o meio do caminho uma cura, tá? São sinais. Então a gente tem que buscar os prodígios, as maravilhas e a salvação eterna da nossa alma, né? Exato. Então, vamos finalizar aqui com uma oração, que se deixar a gente fica aqui falando, sabe, gente? Porque se tem um assunto que a gente gosta de falar, é de fé, né? E isso serve, gente, para todos nós analisarmos todos os dias se a nossa fé realmente está com entrega total. Se mesmo quando tem algo, alguma aflição na nossa vida, se a gente realmente age com a fé. Se a gente realmente crê que aquilo é passageiro, mas é a oração também, né? Vamos trazer o contexto da oração. É orar, você buscar em Cristo, confiar nele, na fé nele e agir, né? Porque sem a atitude também não adianta. Então, vamos nos analisar, vamos conversar com Deus, dobrar os joelhos, parar um segundo, quem puder, quem estiver no trabalho. Meio da fé, né? Quem estiver no trabalho, eu convido vai no banheiro, que seja, conversa com Deus ali, mostra para ele que você confia nele, mas em tudo, independente da adversidade, mostra a sua fé. Esse é o momento de mostrarmos a nossa fé, independente do momento que estivermos, em qualquer situação. Se a gente trouxer pro físico, né, chefinho, a mesma coisa da gente falar que eu quero emagrecer. Mas se o meu querer não estiver aliado com a minha atitude, aquele meu querer é em vão. E no sobrenatural acontece do mesmo jeito. Eu amo Jesus, né? Eu creio em Jesus. Mas a gente tem que materializar isso e ter atitude diante dele, porque é assim que a gente vai alcançar não só o milagre, que em primeiro lugar tem que estar o temor pela salvação da alma, né? Em primeiro lugar, servir e buscar por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem para nos dar, porque se a gente busca ele em primeiro lugar, o resto ele vai acrescentar. E o que é acrescentado? Isso é promessa dele. O que é acrescentado? O que a gente fala? Acrescentarei o resto, né? É bônus. Sim. Não é o que a gente precisa, é bônus. E ele sabe o que é melhor pra gente. Muitas das vezes a gente acha, idealiza algo achando que não, isso daqui é o que eu quero, o que eu preciso. Mas ele é o Criador. Ele nos criou, ele sabe o que é bom. Porque um bom pai, ele cuida de um filho. E ele sabe o que realmente é bom. Então é só a gente parar para pensar quem é mãe, quem é pai que tá aqui hoje nessa live. É parar para analisar. Você quer o que é ruim pro seu filho? E, gente, é normal a gente ter medo, tá? É normal, porque ontem mesmo... eu tô com a minha avó, ela tá passando por um processo de recuperação, né, no hospital. Ela fez uma cirurgia no joelho, ela tem próteses no joelho, e essa prótese, ela teve uma parte dela que infeccionou.
né? E o joelho dela, a perna dela começou a doer muito, ela tem 76 anos. E como é parente, né, a gente acaba se apegando, assim, um pouco mais. E aí ela passou por uma cirurgia e bem delicada, e agora ela tá se recuperando no quarto, né? E então os médicos falaram que vão acompanhar a evolução, que não trocaram a prótese do joelho dela, só tirou o que estava infeccionado, uma parte de silicone. E que se ela não reagir a essa cirurgia, ela teria que voltar pro bloco cirúrgico novamente. Então, quando eu ouvi isso, de imediato eu me balancei, sabe? Eu fiquei, meu Deus, minha avó não vai aguentar. Então, me veio um frio na barriga, me veio uma dor ali, assim, né? Meu olho encheu de água, chamei o F, falei assim, meu amor do céu, minha avó não vai aguentar se ela tiver que passar outra cirurgia. Não, ela não vai passar por outra cirurgia. Então, se eu continuasse alimentando aquele sentimento, que eu falei internalizasse aquilo... O que eu falei com você? Creia. Exatamente. Não, e é normal, isso passa conosco também. A gente só não pode alimentar isso. Porque os pensamentos, ele vem, o medo, ele vem, né? E eu vejo que ela tá, né, tão abalada ali, ela quer tanto sair dali. E eu penso, meu Deus, se ela tiver que passar de novo, mas se Deus permitir, é da vontade dele. Mas eu creio que ela não vai passar. Mas na minha cabeça passou esse momento ali de balanço. E é normal passar, né? Ninguém é de ferro, não. Nós não somos super mulheres, né, gente? Mas a confiança, ela tem que vir logo em seguida, né? Isso, a gente tem que permanecer em não vai precisar, em nome de Jesus, ela não vai precisar passar por outra cirurgia, né? E é nessas atitudes que nós agimos com a fé, né? Tem um exemplo do centurião. O centurião chegou para Jesus e falou, não, meu Jesus, meu servo tá lá em casa, tá enfermo. E aí Jesus, não, vamos lá, vou resolver. Ele, não, senhor, eu confio que se o senhor lançar uma palavra daqui, ele tá curado. Porque quando eu falo com os guardas que me servem, ele vai ali e ele faz. Então eu creio que através de uma palavra sua, ele vai ser curado. Então é isso, nós temos, a chave está nas nossas mãos, é a fé. E é uma palavra lançada, então o poder da nossa palavra é muito forte. Então, só de você falar, eu creio que o próprio Deus já agiu com milagre, e a gente realmente já crê dentro, internalizar isso, a palavra sai e ela não fica só aqui nesse plano. Ele sobe na terra, sobe nos céus, nos confins do mundo. Na terra, nos céus e nos confins do mundo. Ela tem poder, palavras têm poder. Então, creia que aquilo que você profetizar, e aí tome cuidado com aquilo que a gente profetiza de mal, porque isso também é ligado, creia na palavra e profetize aquilo realmente, internalize e use a coragem, a confiança e a fé em Deus, que isso acontecerá. Então, dessa mesma forma, foi ligado aqui a vitória dela, e ela realmente não vai fazer a cirurgia mais. Porque através da fé em Deus, o Deus que a gente serve, ela não vai precisar dessa cirurgia para a honra e glória de Deus. É isso aí. Então vamos, quem quiser colocar aqui o nome dos parentes, agora a gente vai fazer uma oração pra gente finalizar, né? Então quem quiser colocar o nome da família aqui, que a gente materializar isso mesmo, né? Ou mentalizar que a gente vai agora finalizar essa manhã tão maravilhosa, né? Que Deus separou pra gente, e vamos colocar nas mãos do Senhor Jesus a nossa vida em primeiro lugar, e de toda a nossa parentela, e de todas aquelas pessoas que precisam de ouvir, e precisam de libertação, e precisam de cura nesse momento, né? Não, o próprio Deus tá lendo aqui os comentários, é Ele que tá lendo, não somos nós que vamos ler, não. A gente só vai aqui confirmar que quem tá lendo os nomes aqui é o próprio Senhor Jesus, né? Então vamos finalizar aqui, amor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Espírito do Deus vivo, muito obrigado, Pai eterno e poderoso, pelos ensinamentos que o Senhor nos passou aqui agora, meu Pai. E da mesma forma, através da fé, meu Deus vivo, todos os nomes que estão sendo escritos aqui, todas as pessoas que participaram, meu Pai, e que vão participar ainda desse momento de fé com o Senhor, conectado ao Senhor, meu Pai. Receba a luz, receba o milagre, receba a purificação do Senhor, meu Pai. Receba a visita e a transformação do Senhor, meu Pai. Que haja, meu Pai, reestrutura, meu Pai, a fé de cada um, meu Deus vivo.
porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é único e absoluto, meu Pai, e faz a transformação, que esse dia seja abençoado pelo Senhor, meu Pai. Haja sim, meu Deus vivo, que seja honrado o seu nome através de todas essas almas que estão aqui, meu Pai, de todos nós, que possamos dar testemunho para glorificar ao Senhor, poder dar testemunho, meu Pai, para mostrar que só Tu és Deus, meu Pai. Eu agradeço a Ti, meu Pai, por tudo, por esse momento único e especial, e que recebamos aqui agora, meu Pai, a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, meu Pai, que possamos agir, meu Pai, na fé, como eles fizeram, meu Pai, nos momentos de aflição, meu Pai. Que não esqueçamos, que não fuja da nossa mente essa palavra e que seguimos firmes e fortes e retos na fé com o Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos abençoados através da luz e o poder de Deus. E eu ligo na terra, nos céus e nos confins do mundo a vitória, o milagre, a cura, a libertação e a pureza do Deus vivo sobre todos nós. Sim, meu Pai. E se a gente tiver falado alguma coisa que foi por nós mesmos, que o Senhor venha envergonhar a gente, que o Senhor venha manifestar o teu poder verdadeiramente, meu Pai. Porque a gente está aqui para só contribuir e fazer a tua vontade, o teu querer e servir ao Senhor. Então, se o que a gente falou aqui é mentira, que o Senhor venha mostrar para essa pessoa. Mas se é verdade, também que o Senhor venha mostrar, despertar e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Agora com o Senhor, meu Pai, nós entregamos a nossa vida, todas essas pessoas, todas essas famílias, o planeta, as pessoas que estão sofrendo, gemendo, padecendo, esse novo vírus que está aí nos outros países, que o Senhor tenha misericórdia das almas dessas pessoas, meu Pai, e que a tua glória seja manifestada para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pessoal, obrigada aqui. Desculpa qualquer coisa e vai ficar salvo essa live aqui, tá bom? Tanto aqui quanto no YouTube. Compartilha, manda para o máximo de pessoas. Tá bom? E o próprio Deus tá lendo o nome de todo mundo que vocês estão escrevendo aqui. Quem tá lendo é Ele e tá anotando também, tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.